Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje nós estamos iniciando uma nova série chamada Está Escrito, né? Essa série vai tratar primeiramente, né, sobre as tentações que Jesus passou no deserto, né? E as tentações que nós temos no nosso dia a dia. Então, não fica de fora. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever. Ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. Curte, comenta e compartilha com o maior número de pessoas que você puder para que essa palavra ela se propague e ela alcance muitas vidas para a glória de Deus. Então vamos lá começar mais uma série de vídeos sobre Está Escrito? Bom, gente, iniciando agora, né, o primeiro vídeo dessa série Está Escrito, nós vamos tratar hoje especificamente sobre a primeira tentação de Jesus no deserto, né, que é conhecida como a tentação do prazer, né? Nós vamos aqui aprender um pouco sobre a artimanha do nosso adversário, o inimigo, né, para que a gente também esteja preparado todos os dias da nossa vida, porque assim diz a palavra do Senhor, que o inimigo ele não cansa em nos tentar, ele fica ao nosso derredor, né, buscando uma oportunidade para estar nos tentando, para que nós possamos cair em tentação e pecar contra Deus, né? A nossa vida, ela é repleta de flechas lançadas, dardos inflamados lançados contra nós, para que a gente tenha a queda, né? E fiquemos longe, né, da presença do Espírito Santo de Deus, longe do Senhor, né? Esse é o intuito do inimigo para com as nossas vidas, né? Que a gente peque, caia num lamaçal de pecado e que a gente não consiga se levantar, né? E que a cada dia a gente vá se afundando a cada dia mais. É esse o objetivo do inimigo, né? Contra nós. Que nós não vejamos a glória de Deus no céu, mas que nós tenhamos um fim trágico, assim como é o fim dele, né? O fim dele já está decretado, já está escrito também na palavra de Deus, e ele sabe disso, né? E por saber disso, ele quer levar o máximo de pessoas com ele também. Só que eu e você, assistindo esse vídeo, nós não cairemos nas tentações, nós vamos ser fortes, forjados na rocha, preparados, capacitados. Por isso, o Senhor deixou o seu manual de vida, a sua palavra, a palavra verdadeira, né? Que nos ensina a vencer essas tentações. E Jesus não é diferente. Jesus, ele nos ensinou, quando esteve aqui na Terra, coisas extraordinárias. Então, nós vamos seguir aqui exatamente o que a palavra de Deus nos mostra, o que Jesus fez para vencer as tentações desse mundo, sendo 100% homem, 100% Deus. Por isso, Jesus, ele passou também por todas as aflições que nós passamos hoje, né? Jesus sentiu na pele, carne humana, né, a tentação desse mundo. E ele sabe exatamente como vencê-las e ele venceu. E assim, ele quer de nós que nós vençamos, mas não sozinhos, porque sozinhos nós não somos capazes de absolutamente nada, mas com o poder de Deus sobre nós, com a sabedoria do alto, com a palavra de Deus, ó, aqui, ó, a palavra de Deus dentro de nós, enraizadas, que a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nós venceremos no poder do Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos começar. Bom, esse primeiro vídeo nós vamos tratar sobre a tentação do prazer, né? E a gente, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente é completamente bombardeado por essas tentações, né? A gente vive num mundo com banquetes muito saborosos, muito atrativos, né? Para que a gente entre numa cultura do mundo que é totalmente controversa contra a cultura do céu, né? A gente vê o mundo em declínio, assim já diz em Apocalipse, que a cada dia, né, o mundo tem o seu mal, né, e que a cada dia vai piorar, e assim nós estamos enxergando
nós estamos vendo isso acontecer, a palavra de Deus ela está se cumprindo, né? E a palavra de Deus ela nos ensina como vencer essas tentações, né? Todos esses bombardeios que o inimigo ele investe pesado. A gente que brinca, mas o inimigo ele não tá de brincadeira. O inimigo ele investe pesado e ele tem hierarquia e ele tem organização também, tá? Então, nós cristãos, temos de uma vez por todas acordar e entender que o mundo espiritual ele é muito mais real do que esse mundo material que nós enxergamos aqui. Nós estamos aqui só de passagem, né? E o mundo espiritual ele é real e existe uma guerra espiritual o tempo todo ao seu redor, né? E nós vamos tratar aqui os versículos sobre as tentações, né, de Jesus, que são encontrados principalmente em Mateus, capítulo 4, né, o versículo lá do 1 ao 11. Nós vamos estudar, né, em relação a isso, mas também está relatado em Lucas, capítulo 4 também, no versículo 1 ao 13. Em Marcos, tem o versículo 1, do 12 ao 13, é um relato um pouco mais breve, digamos assim, que Marcos, ele menciona apenas que Jesus esteve no deserto, né, 40 dias, né, tentado por Satanás, mas ele não especifica as tentações, mas lá está especificado que Jesus realmente esteve no deserto. Então, nesses relatos, né, o demônio, ele tenta o quê? Ele tenta Jesus com o poder que ele acha que tem, né, que ele acha que ele tem autoridade, mas o inimigo não tem autoridade nenhuma diante do Senhor, e principalmente do Filho de Deus. Mas ele é ousado, ele é perspicaz, ele foi lá e tentou o próprio Filho de Deus, né? E foi necessário que Jesus passasse por essas tentações, sim, para que eu e você hoje possamos vencer também, né? Jesus, ele precisava ser 100% homem naquele momento e vencer essas tentações, né? Então, o demônio tenta Jesus com o quê? Com fome, com poder, adoração, né? Mas Jesus, ele rejeita usando o quê? As escrituras. Nós temos uma arma espiritual poderosíssima em nossas mãos, disponíveis para nós. E aqui vai uma deixa muito específica. Há países que sabemos que você não pode ler a palavra de Deus, que você não pode ter uma Bíblia, como eu tenho essa aqui, ó. Essa tá aqui bem grandona e tal, que eu ganhei há pouco tempo do meu esposo, de estudo. E essa Bíblia aqui, muita gente não pode ter acesso, mas aqui no nosso país nós ainda temos esse acesso e temos que dar valor a isso. Nós temos que comer isso todos os dias como um alimento para o nosso espírito, para que a gente possa estar preparado. Um filho de Deus, ele tem que estar preparado para tudo, não é verdade? Então, nós vamos mergulhar, entender um pouco mais profundo, né, que Jesus passou nessa tentação, e nós vamos aprender aqui com Jesus Cristo o que devemos fazer quando o inimigo ele te tentar, né? E assim, nossa vida é todos os dias, a tentação vem todos os dias na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. E Jesus venceu todas essas áreas que nós temos hoje. Jesus venceu nessas 3 tentações. E eu vou explicar aqui para vocês um pouco mais profundo, tá bom? Então vamos começar lendo Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 14, para que a gente possa começar a mergulhar nesse ensino fundamental. Amém? Vamos lá? Jesus, ele foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha, aqui diz que Jesus teve fome. Então, Jesus teve uma necessidade física, como eu e você, né? Então, vamos continuar. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, olha que ousadia do inimigo. Se tu és o Filho de Deus. Então aqui Satanás ele coloca o quê? Querendo colocar uma dúvida. Querendo colocar uma dúvida na identidade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Isso o inimigo faz conosco todos os dias, né? Principalmente quando estamos passando por situações difíceis. O inimigo vem, maciozinho, com sua voz suave, sutil, né? Porque ele é sutil, ele é muito sutil. Então ele chega e coloca em xeque. Mas se tu é filho de Deus, por que tu tá passando por isso? Então assim ele também agiu com Jesus. Ele disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães.
Ora, Jesus, o Filho do grande Criador, o Senhor Deus Pai, um só com Ele, será que se Jesus não quisesse que as pedras virassem pães, elas não virariam? Ou se nem precisariam das pedras para que esses pães existissem, assim os milagres do Senhor poderia fazer qualquer coisa, como diz em Gênesis, no início era trevas. Não existia nada, vazio. E pela palavra tudo se fez. E Jesus, Deus e o Espírito Santo estavam ali. Não precisou ter nada de matéria para que algo surgisse no mundo. Só a palavra decretada da boca de Deus já começou a existir. O mundo em que eu e você vivemos. Então, o inimigo, ele precisa de algo material. Por quê? Ele é material porque ele é pecador. Porque ele é carnal. Porque ele foi destituído da glória de Deus. Quando ele se corrompeu, quando ele quis ser maior do que Deus, ele caiu. E a natureza caída do inimigo é carnal, é terra, é algo passageiro. Mas o Senhor quer de mim, de você, algo sobrenatural e eterno, que não está aqui na terra, que vem dos céus, que é do Senhor, do alto, do sublime trono do Senhor nosso Deus, que é sobrenatural, que não precisa de nada para transformar em outra coisa, mas não precisa ter nada para que o Senhor possa fazer, né? Então, isso aqui é poderoso. Então, vamos lá. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo que você precisa para vencer o inimigo está escrito aqui, ó, na palavra dele. Se nós nos alimentarmos o nosso espírito pela palavra de Deus que é verdadeira, nós não estaremos com fome. A carne, ela vai gritar, porque a carne é pecaminosa. Mas quando o espírito ele tá forte, ele vence a carne. E a carne, ela fica em segundo plano. Amém? Então vamos lá. O objetivo o quê? Do diabo era o quê? Era levar Cristo, ungido Filho de Deus, a pecar. Assim como ele faz conosco, né? Apenas um pecado seria o suficiente para desqualificar o Salvador das nossas vidas. Então, o diabo sabendo disso, né? Frustrando assim o plano de Deus, né? Através da vida de Jesus Cristo para a redenção da nossa humanidade. Então, o inimigo, ele quis investir pesado ali em Jesus. Porque um deslize de Jesus, tudo ia por água abaixo, né? E o objetivo de Deus, o objetivo divino foi o quê? Foi provar que o seu filho, né? Ele é perfeitamente divino. Ou seja, ele é perfeitamente humano, viveu, contudo, isento de qualquer pecado. Então, sendo assim, portanto, um Salvador, né? Perfeitamente digno e suficiente. Jesus, ele é perfeitamente suficiente para nós. Ele é o nosso grande Salvador. Conseguiu vencer as tentações desse mundo, passar por todas as aflições que nós passamos. Ele é o nosso Salvador. Aleluia? Então, vamos lá. Jesus, ele escolhe o quê? Uma passagem. Quando ele decreta a palavra de Deus, ele contrapõe com uma passagem que está escrito, né, no livro do Senhor Jesus, né? A passagem que está escrita lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, né? Para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele citou esse versículo contra o diabo no deserto, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele citou exatamente isso. E qual é o contexto desse versículo na Bíblia, né? O que está escrito lá? Perceba que nessa primeira tentação, o tentador ele utiliza seus falsos argumentos, né? Para tentar Jesus no prazer de ter.
A gente sabe que o diabo ele tentou Jesus no prazer de ter ali um alimento para suprir a sua fome, a sua necessidade fisiológica, né? Fome, sede, né? Aquela coisa toda. E ele sugere que Jesus o quê? Transforme pedras em pães, né? Para saciar a sua fome. Então, o ser humano ele tem essa busca inerente, incessante por prazeres, né? A gente sabe que o ser humano ele quer sempre se sentir prazeroso em tudo que faz, em tudo que pensa, né? Nos seus atos, né? E um princípio que o impulsiona, né? Para a busca dessa satisfação é evitar o sofrimento. O ser humano ele tenta a todo custo evitar esse sofrimento, evitar o sofrimento e as aflições que está escrito na Bíblia, que a gente ia passar, né? Mas o ser humano ele passa a sua vida inteira tentando não sofrer, tentando tentando ter essa satisfação para não ter esse sofrimento o máximo possível, né? E Jesus ele resiste, né, a todas essas tentações, usando a palavra de Deus para se defender, né? E demonstrar a sua dependência. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele se defende com a palavra para que ele, né, mostre que ele é dependente de Deus. Jesus, ele poderia transformar as pedras em pães. Mas o Senhor quis nos ensinar que nós devemos ser dependentes do Senhor e obedientes, né? Então, isso nos leva, né, a um grande contraste com a queda do primeiro Adão. Adão, quando pecou, né, ele era totalmente dependente do Senhor. A gente sabe que Adão tinha tudo ali, Deus proveu todas as coisas que ele precisava ali, até uma mulher, né, a Eva, para que ele não ficasse só. Mas Deus pediu uma única coisa, que ele não comesse daquela árvore, do fruto daquela árvore, né? Porque ele não precisava, ele não tinha o porquê, né? E Adão se mostrou não obedecer a Deus, porque ele desobedeceu a Deus, e também se mostrou que não queria a dependência de Deus, né? Então, o erro de Adão está entre a dependência e a obediência, duas coisas que Adão cometeu, erros gravíssimos, e Jesus já veio e venceu isso logo na primeira tentação, né? Ele venceu essa questão a gente tentar se satisfazer com tudo para satisfazer a nossa carne e o nosso ego, e mostrar que com a palavra de Deus alimentado, firmado na rocha, alimentando o nosso espírito, seguindo aqui, ó, esse manual, nós vamos conseguir vencer também, sendo dependentes do Senhor, entendendo que precisamos do Senhor e que precisamos obedecer a sua palavra, né? Obedecer a Deus ali naquele momento. Então, isso foi algo muito poderoso, né, que o Senhor já de cara nos ensina. Então, gente, Satanás ele tenta Jesus na fome, né? Ou seja, mexendo um ponto do ser humano, né, que é muito sensível, né? Digamos assim, a humilhação. Se você está passando necessidade, fome, dificuldade financeira, né? Isso já mexe muito com a questão da humilhação do ser humano, né? Então, a falta de provisão, a escassez. Jesus venceu isso nessa primeira tentação, né? O contexto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que nós lemos aqui, fala que Deus, ele permitiu que o povo passasse, né? Digamos assim, fome no deserto. Não foi fome, porque o Senhor proveu todas as coisas, mas digamos aqui, Deus permitiu certas coisas que o povo passasse lá no deserto, né, para que eles entendessem que eles precisavam ser totalmente dependentes do Senhor, que ali eles estavam totalmente dependentes de Deus, né? Então o contexto de Deuteronômio é isso, né? Mas Deus, ele mandou o quê? O maná, um alimento desconhecido para eles, que nem os antepassados deles conheciam aquele alimento. Foi algo sobrenatural que Deus fez exatamente para eles, né? Preparado especialmente para eles ali no deserto. Então, mas por um ato para ensinar,
Deus fez isso com o povo dele, mas como se fosse um ato de ensinar que a provisão divina é para além do alimento físico, meu povo. Por mais que nós tenhamos fome, escassez, essas dificuldades que nós passamos na nossa vida, o mais importante é a provisão divina. É saber que Deus, ele vai prover. Saber e confiar e ter fé que Deus vai prover todas essas coisas na nossa vida. Então, a nossa vida ela é sustentada pela palavra de Deus, né? Não apenas pelo sustento material, né? Porque tudo isso é passageiro, né? Então, qual é a primeira lição? Vamos lá, que nós possamos aprender aqui hoje. O inimigo, ele ataca em tempos de quê? Fraquezas muito mais fortes. Quando nós passamos por momentos de dificuldades e fraquezas, o inimigo ele vem com mais força ainda contra a nossa vida, porque ele sabe que ali a gente tá fraco no espírito, né? Passando por muitas dificuldades, então ele vai investir com força para que você caia. Então Jesus ele teve o que? Fome. Satanás aproveitou o momento de vulnerabilidade de Jesus ali no deserto e a necessidade física faz o quê? Nos torna vulneráveis também. Quando nós temos problemas, escassez, fome, nós nos tornamos vulneráveis, bate o desespero, ficamos loucos, aperreados e queremos tomar tudo pela força do nosso braço. Aí a gente quer fazer tudo do nosso jeito, só que não é do nosso jeito. Do nosso jeito a gente quebra a cara lá na frente. Nós temos que ser o quê? Obedientes, porque nós temos uma palavra que está escrito e nós temos que ser o quê? Dependentes de Deus. Então, o quê? Esteja o quê? Vigilante nos momentos de fraqueza. É o momento que você tem que estar mais vigilante. O deserto é o quê? É um lugar de provações. Se você está passando por deserto, é lugar de provação. Entenda, não é um local físico, é provação. Provação, provar, passou, saiu do deserto. Então, Deus não está te abandonando no momento do deserto. Ele está te provando, para você ser aprovado. Então, o deserto não é a ausência de Deus. Que a gente tende, o inimigo tende a colocar na nossa cabeça, falando como ele falou para Jesus, se tu és filho de Deus. Então, ele coloca em xeque a nossa identidade de filho de Deus. Então, não é a ausência de Deus em nós. Não deixa o inimigo deturpar a tua identidade. Você é filho de Deus, né? Mas da preparação de Deus. Deus, ele quer nos preparar para algo maior lá na frente, quando a gente passa por um deserto. Então, a tentação de Jesus no deserto é um dos episódios, assim, mais profundos das Escrituras. E é por isso que nós estamos aqui estudando isso, porque nós vamos aprender muita coisa preciosa aqui. Então, você não perde os outros vídeos, tá? E onde o Messias, que como segundo Adão, a gente conhece Jesus como Messias, como segundo Adão, né? Então, ele confronta quem? Satanás. Ele confronta Satanás e triunfa. Jesus, ele venceu sobre as 3 dimensões. E quais são essas 3 dimensões fundamentais da existência humana? Corpo, alma e espírito. Nós somos formados, ser humano, com corpo, alma e espírito. Nós temos que estar firmes nessas 3 áreas. Não só o espírito, não só o corpo, não só a alma. Os 3 formam essa dimensão fundamental que é o ser humano. Então, Satanás tenta nessas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Então, fiquem ligados, porque não é só espiritual, né? Vamos ter a mente abrangente. Então, a proposta de Satanás é o quê? Na primeira tentação, que nós estamos estudando hoje, era de Jesus que atuasse fora do quê? Da dependência do Pai. Ele queria que Jesus saísse dessa dependência do Pai, né? E estar fora da dependência do Pai, o que isso nos acarreta? O que isso nos traz, né? Significa viver o quê? De forma autossuficiente. Olha aí. Quantos de nós não somos autossuficientes? Achamos que, não, eu estou orando, botando na mão do Senhor, mas não estamos. Estamos sendo autossuficientes, achando que o nosso eu, nós podemos todas as coisas, que só, ter um emprego bom, uma casa boa e tal, sou autossuficiente, sou eu, tudo eu. Não, gente, isso não é o que a palavra de Deus nos ensina, e assim você cai em tentação muito fácil, né? Então, vamos aprender aqui a ser fortes e forjados na palavra, a vencer como Jesus venceu. Jesus venceu a autossuficiência do ser humano, né? Confiando primeiramente
nas próprias forças. O autossuficiente, ele acha que ele pode todas as coisas porque ele tem recursos, coisas materiais, né? Ele acha que ele pode. Ele tem esse entendimento que ele pode, ele acha, né? Mas na verdade nós sabemos que não podemos, né? Ele acha que tem esse entendimento todo, que ele pode ter o controle sobre a vida, né? Ao invés de reconhecer que a soberania e a providência é divina. Então, Jesus venceu essa autossuficiência. Jesus mostrou que ele era obediente e dependente do Senhor, Deus Pai. Então, a autossuficiência, ela é o quê? Um orgulho. Jesus venceu o orgulho nessa primeira tentação. Então, olha quantas coisas Jesus venceu nessa primeira tentação. Olha, no final eu vou dar um resumo aqui do que Jesus venceu. Olha quantas coisas numa só está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu tantas coisas só decretando isso. E quando ele decretou, peraí que a gente chega lá. As pessoas acreditam que pode o quê? As que têm autossuficiência e orgulho, elas acreditam que pode realizar tudo sozinha, né? Atribuindo vitórias, conquistas ao seu próprio mérito, fama, a glória é minha, bota a glória toda pra mim, né? Então, assim, esse esforço, né, não vale de nada, né? Essa saúde, essa inteligência, essa capacidade tem que ser dado glória ao Senhor e não em nós, porque nós não somos capazes de nada disso, né? Então, Jesus venceu também todas essas coisas aqui. Olha como Jesus venceu nessa primeira tentação. E vamos seguir mais. Tem muito mais para aprender. E quais são as consequências disso, né? Nós temos que entender aqui também em relação às consequências, né? A frustração, quando a gente é autossuficiente demais, a gente tem frustração, ansiedade, a tentativa de controlar todas as circunstâncias pelos próprios meios, frequentemente, né? Leva a essa frustração. Então, vem o desânimo, porque a gente não consegue, aí vem o desânimo, né? Porque a gente aí acaba murmurando, né? A gente assume coisas que não era pra gente assumir, carrega pesos que não era pra gente carregar, né? Então, com tudo isso, faz o quê? A gente se afasta espiritualmente de Deus. E começa a achar que a culpa é de Deus. E começa a se afastar de Deus e achar que você não é filho de Deus e que Deus está lhe castigando. Olha quantas consequências vêm sobre nós, né? E Deus, ele... Como é que eu posso dizer? A comunhão com Deus, ela diminui, né? Ela diminui. A confissão na identidade espiritual, podemos dizer assim, perdendo o quê? A gente, perde a clareza do propósito, digamos assim. Olha as consequências, olha a ladeira abaixo. Primeiro, frustração, ansiedade, né? A gente fica tentando controlar tudo, aí a gente não consegue, aí a gente vai pro desânimo, aí a gente começa a murmurar, aí a gente já fica abalado na nossa identidade de filho de Deus. Aí a gente começa a o quê? A diminuir a comunhão com Deus, porque a gente se afasta espiritualmente, não tem mais comunhão com o Senhor, né? Aí vem essa confusão de identidade espiritual, a gente perde a clareza, porque a gente tá afastado, a gente começa a perder a clareza. A luz vai se afastando e as trevas vão chegando, né? A gente perde essa clareza do propósito de Deus na nossa vida, se desvia do caminho, né? Então, fica insatisfeito, a gente tem falta de reconhecimento de Deus como provedor, a gente acha que pronto, Deus não vai mais pronto, acabou ali, Deus não é mais provedor, mais nada, né? Então, falta de paz, porque acaba que a gente fica sem paz, né? Essa paz que excede todo entendimento, né? Que o Senhor nos promete, né? Que nos daria essa paz que excede todo entendimento. E é substituída pelo quê, essa paz? Pela inquietação e instabilidade total da nossa vida. Por isso que existem muitas doenças da alma, da mente, né? Depressão, crise de pânico, né? Vem muita coisa, ou seja, essa independência ilusória que o ser humano tem, independência ilusória, porque é ilusão você achar que você é independente de Deus, né? Que resulta o quê? Numa vida muito difícil, cheia de lutas desnecessárias que Deus não quer que você passe, e você passa porque você busca isso, por causa que você vai se desvirtuando, vai se desligando do Senhor, né? E a verdadeira sabedoria é você reconhecer a sua fragilidade humana e escolher confiar plenamente em Deus.
Jesus venceu tudo isso que eu falei aqui. Tudo isso. Tudo isso. Só nessa primeira tentação Jesus venceu. Olha, por isso que Jesus venceu tudo. Venceu. Não, Jesus não passou por tudo que eu passo. Passou. Venceu crise de pânico, ansiedade, depressão, fragilidade, inconstância, desequilíbrio, estabilidade, ansiedade, medo. Tudo isso ele passou. Só nessa primeira tentação ele conseguiu vencer tudo isso. Olha que profundo, né? E lá em Salmos capítulo 118, versículo 8, diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, confie no Senhor, não confie em você, não confie em homens, né? Então, essa a lição que traz a primeira tentação de Jesus no deserto. Vamos fazer um resumo aqui de tudo que Jesus conseguiu vencer e eu e você temos que vencer também, prestando atenção nas artimanhas, porque o inimigo foi bem sutil, ele soltou só um assim: por que se tu és filho de Deus, não transforma essas pedras em pães? Pronto, foi só isso. Através disso, vem tantas coisas por trás que nós tratamos aqui hoje. E Jesus também, com muita clareza, muita autoridade espiritual, força, porque Jesus, né, conhecia as Escrituras e nós temos que conhecer as Escrituras. Porque se nós não aprendemos isso aqui, se a gente não ler isso aqui, se a gente não entender isso aqui, não se aprofundar nisso aqui, a gente não vai conseguir vencer nunca. Veio a primeira flecha, a gente, cai. Então, isso aqui é a arma. Se tá com isso aqui, firmado, você vence. Porque só basta você ter força de decretar a palavra. Decretou a palavra ali, a autoridade espiritual vem sobre você na hora. E você vence tanta coisa só com está escrito. Pronto, acabou. O inimigo, corre de você. Então, vamos lá fazer um resumo? Então, o resumo da lição, o que é que Jesus venceu? Ele venceu pela palavra de Deus. Primeiramente, ele venceu pela palavra, porque ele tinha isso aqui, firmado, né? E Jesus venceu o poder da palavra, ela trouxe o quê? A força que Jesus precisava. Quando ele decretou a palavra, trouxe a autoridade e força que ele precisava para aquele momento. Porque depois, o inimigo, ele vem com força de novo, e aí você já está mais forte ainda, porque você já conseguiu vencer a primeira, você consegue vencer até a última, como Jesus venceu, né? E Jesus, ele venceu o quê? O prazer, a busca de saciar a carne, porque ele estava com fome, mas ele venceu a fome, né? Mostrar que a dependência e obediência não é humilhação, então ele venceu a humilhação, e nem falta de provisão, né? A gente depender e obedecer a Deus não é humilhação e nem falta de provisão de Deus na nossa vida não, meu povo. Então, ele venceu o quê? A autossuficiência humana. Achar que pode fazer tudo porque é autossuficiente. Reconhecendo o quê? Jesus reconheceu o quê? A soberania de Deus. Aleluia. Né? E ele venceu o quê? O orgulho do ser humano. Né? E com isso ele venceu todas as consequências, como a frustração, a ansiedade, o desânimo, a falta de comunhão com Deus. Ele venceu o que? A confusão. Ele venceu a confusão nessa identidade de filho de Deus, espiritual que nós temos quando aceitamos Jesus, né? Ele venceu o que? A murmuração, a insatisfação. Ele venceu a falta de reconhecimento. Ele venceu a dependência, a independência ilusória. Essa independência ilusória que nós temos e achar que nós podemos fazer com a força do nosso braço. Desse mundo que nos traz isso, diz que você você é eu, o ego, né? Ele venceu, Jesus também venceu isso. E apenas com o quê? Uma atitude. Reconhecer a fragilidade humana e confiar em Deus. Aleluia. Olha quanta coisa Jesus venceu nessa primeira tentação que nós lemos aqui em Mateus capítulo 4. Olha como é poderosa a palavra de Deus. E esse é só o nosso primeiro vídeo. Nosso segundo vídeo nós vamos falar sobre a segunda tentação de Jesus no deserto e vamos aprender a segunda fase, né, sobre essa grande história que o Senhor nos deixou para que nós possamos aprender e vencer as tentações desse mundo. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Te espero no próximo vídeo aqui com Está Escrito.
vencer as batalhas do nosso dia. Amém? Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima. Tchau!